Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Fonte Conference, financiando o futuro da missão cristã. Fique por dentro, conversa com Tainá Soares, que é bacharel em Relações Internacionais e Teologia. Tainá, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom dia, nós que agradecemos a sua participação para falar sobre esse tema que é tão importante e pertinente na atualidade, né? Tainá, o que é, né, o Fonte Conference e qual é o principal objetivo do evento? A Fonte Conference ela é organizada pelo Fonte Endowment. Essa palavra aqui para muitas pessoas pode ser nova e um pouquinho esquisita. Na verdade, vou começar a palavra endowment, que é literalmente doação. Então, dentro do endowment, nós temos buscado uma nova forma de doar para projetos missionários e projetos sociais. Então, essa doação, ela ocorre através de, primeiro, ela é investida e através dos rendimentos, esses rendimentos são doados para os projetos sociais. Então, é uma forma inteligente e estratégica de investir nos projetos missionários. Então, o propósito da Fonte Conference é nos ensinar, nos inspirar a viver esse formato estratégico de doações para o reino. Que bacana, que importante, né? Eu queria que você contasse pra gente como que a teologia e as relações internacionais, então, elas se complementam aí na construção de uma missão cristã economicamente sustentável e também socialmente relevante. Se complementam muito. Relações internacionais também é um curso que não é tão difundido no Brasil e no cenário cristão, mas é um curso onde a gente pode estudar sobre política, sobre sociologia, sobre economia, sobre diversas temáticas e pensar como que a teologia pode se inserir nas relações internacionais é muito importante. Como que Deus pensa a respeito da relação entre os países, como Deus enxerga a economia, como Deus enxerga tudo que nós temos feito em todas as áreas que envolvem ciências humanas, na verdade, porque relações internacionais engloba tudo que envolve ciências humanas. Então, para mim, foi muito importante, quando eu entrei na faculdade, estudar teologia, para ter uma cosmovisão equilibrada, para entender que nem tudo que eu estudava a respeito de política estava relacionada à visão de Deus, estava submissa à visão de Deus. Então, teologia me ensinou como Deus também possui uma opinião sobre política, uma opinião sobre a economia. Então, é uma área extremamente importante pensar nesses dois e pensar como isso pode me trazer um futuro sustentável para missões, que foi a pergunta. Então, estudando relações internacionais, eu pude ter muitas ferramentas humanas, entre aspas, para conseguir entender que Deus tem uma opinião também sobre missões, uma opinião estratégica sobre missões. Então, quando eu saí da faculdade e comecei a me envolver com projetos missionários e focados no terceiro setor, eu pude entender que o meu curso, tanto teologia quanto relações internacionais, poderiam auxiliar muito na estratégica de todas essas organizações. E já compartilha um pouco com a gente sobre esse aprendizado, o que mais te chamou a atenção, que a gente pode, então, mudar a nossa forma de pensar e principalmente de agir. Perfeito. Então, no cenário cristão atual, a gente vê, principalmente aqui no Brasil, muito sobre missões. Isso é muito interessante, é muito incrível. Muitos projetos missionários têm surgido, têm se desenvolvido, mas uma coisa que ao longo da minha experiência eu tenho percebido é a importância de pensar de forma estratégica. Como eu posso ter um projeto missionário que possui uma forma inteligente a respeito de finanças? Como eu posso dizer o meu projeto social para que ele seja sustentável ao longo do tempo? Então, qual que é o meu business plan, o meu plano de negócio, o meu plano de atuação para que o meu projeto missionário daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, tenha uma outra configuração? Então, é muito interessante pensar que todas essas formas, que parecem ser teóricas, podem ser inseridas na prática para cada projeto missionário. Pensar a respeito de gestão de projetos dentro de projetos missionários, gestão inteligente. Então, todas essas temáticas são de terceiro setor, mas que devem ser inseridas também em projetos missionários para que eles sejam cada vez mais sustentáveis e alcancem cada vez mais pessoas, que é o objetivo final.
E a gente até falou aqui no destaque do programa, né, que a proposta de vocês é oferecer um modelo de sustentabilidade baseado em investimentos de longo prazo, que rompe aí a lógica da dependência exclusiva de doações pontuais e oferece um caminho viável para o financiamento contínuo de projetos transformadores. Então, conta um pouquinho mais para a gente como que é que vocês fazem isso. Isso. Como eu expliquei, o Font Endowment, e essa palavra fonte também é muito interessante, né? A gente tem um slogan que fala, seja fonte e não seja dreno. Ou seja, quando você doa para um projeto missionário diretamente, como você falou, aquela doação ela acaba, porque o projeto missionário, obviamente, vai utilizar o recurso. Mas se você doa para um endowment, primeiro esse valor ele é investido, e a partir dos rendimentos, isso é doado para o projeto missionário, para o projeto social. Então, é uma fonte que não se esgota, porque o valor inicial, ele permanece lá, e somente os rendimentos que são doados para o projeto missionário. Então, se isso é feito de forma inteligente, é uma fonte que se esgota. É uma fonte que sempre vai jorrar recursos para aquela organização. Então, é uma forma inteligente de pensar a longo prazo. Como o meu projeto a longo prazo pode possuir cada vez mais recursos para diferentes áreas e possuir diferentes fontes de investimento, justamente porque as doações podem ser esporádicas, a igreja ou outros espaços podem não ter condições a longo prazo de sustentar aquele projeto. Então, se você vai para outras fontes, por exemplo, o endowment, então sim, você pode pensar a longo prazo no seu projeto e cada vez mais ter uma forma sustentável nele. Tainá, como a Fonte Conference pode contribuir para que as igrejas locais não apenas sobrevivam financeiramente, né, mas prosperem como agentes de transformação social? Então, o Fonte ele não é somente para projetos missionários e sociais, é também para a igreja. Porque assim como os projetos missionários, a igreja também precisa de investimento. A igreja, na verdade, ela é um corpo em movimento, ela é eclésia, ela é para fora, né? Então, quanto mais a igreja ela pensa também a longo prazo, isso também é muito importante e interessante. Então, na Font Conference, o nosso foco, digamos assim, são os projetos sociais e missionários, mas para as igrejas também é extremamente importante pensar como elas podem diversificar também a sua fonte de renda, diversificar também a forma como tem pensado a respeito de finanças a longo prazo, porque a gente sabe que no Brasil a situação econômica não é tão fácil, não é tão favorável, então certamente para pastores, para líderes de ministério, é muito importante participar do Fonte também, entender como diversificar a sua fonte de renda e como pensar de forma inteligente os seus negócios, os seus dízimos. Realmente é um trabalho incrível, né, que faz a diferença, porque realmente o Brasil, né, e vários outros países também passando um momento da economia bem difícil, né, então quando a gente fala sobre isso, realmente é muito importante a gente ter aí alternativas, né, para que a gente possa sempre apoiar os missionários, as igrejas e todos esses projetos que são tão importantes. Mas eu queria que você falasse agora sobre os riscos, né, quais são os riscos aí de desconectar a missão cristã do debate sobre sustentabilidade econômica? Gente, o risco ele é enorme. Quando a gente estuda relações internacionais e pensa isso a respeito do campo missionário, a gente vê como existe tanto conhecimento que muitas vezes é desconsiderado dentro da nossa missão. Então, existe muito risco em, como eu posso explicar de forma branda, né? Dentro da missão, a gente considerar apenas o aspecto de eu devo amar, existe salvação para as pessoas. Isso realmente é extremamente correto e é sempre o nosso coração ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas existem outros aspectos dentro da missão que também devem ser considerados. Um desses aspectos é como eu posso pensar sustentabilidade financeira. Por que isso é tão importante? Por quê? Se você pensa que você precisa amar vidas e que o seu projeto missionário ele é relevante a longo e também precisa ter um plano a longo prazo para que o seu projeto não tenha risco de ser encerrado. Então, a gente percebe que precisa ter esse mindset a longo prazo. Então, existe a necessidade de pensar sustentabilidade financeira, porque a gente tem visto exatamente isso. Infelizmente, muitos projetos missionários que encerram por falta de recursos. Encerram porque a sua fonte primária de renda cessou de alguma forma, que infelizmente pode acontecer. Então, o conselho realmente é esse. Se você tem um projeto missionário, um projeto social que tem feito
diferença, né? Certamente existem muitos projetos que têm feito diferença. Não se desconecte desse pensamento, de que você precisa ter uma gestão financeira inteligente para que o seu projeto alcance ainda mais vidas, para que ele seja ainda mais frutífero. Então, sempre o pensamento deve ser abençoar pessoas e amar pessoas, mas esse pensamento precisa ser conectado de sustentabilidade, de como isso vai acontecer ao longo do tempo, para que não exista essa problemática de faltou recursos humanos, inclusive, que é outra questão. Então, sempre pensar a longo prazo. Tainá, vendo essa abordagem, é tão difícil falar sobre esse tema, sobre questões financeiras, arrecadar fundos, né, para mover a missão. A gente fala muito sobre impacto da palavra do Espírito Santo, da palavra de Deus, mas na prática a gente vê uma resistência ainda da sociedade quando se fala de recursos para colocar em prática isso. O que se dá essa resistência? Porque as pessoas não falam, porque as pessoas não entendem, não vão buscar entender de fato como é colocar em prática, né, tirar esse tabu aí de falar sobre dinheiro. Perfeito. Isso muito de uma visão. A gente pensa um pouquinho na história, né? Volta só um pouquinho, a gente consegue perceber que Deus, lá em Gênesis, então a gente voltou muito à história, na verdade, ele criou o homem para cultivar e guardar. Então, Deus, naquele momento, ele não deu a terra ao homem, ele deu para administrar. Então, ele falou: Adão, agora o seu papel é cultivar e guardar essa terra. Isso era um papel de mordomia que Deus deu para Adão. Deus ali estava criando o significado da palavra trabalho, na grande verdade, se a gente parar para pensar. Então, ao longo do tempo e com o pecado, isso foi sendo desconfigurado. Então, as pessoas começaram a entender trabalho como uma forma penosa. Inclusive, na queda, Deus falou isso, né? A partir de agora, o trabalho será algo penoso. Então, no decorrer da história, esse abismo foi crescendo ainda mais, de entender trabalho, finanças como parte da minha vida secular. Então, na minha vida secular, eu tenho um trabalho, onde eu ganho um salário ou comissão, e disso eu tiro o meu sustento, e disso eu tiro o meu dízimo. E aí tá tudo certo, eu estou vivendo uma vida de mordomia financeira. Mas, na grande realidade, Deus nos criou de forma única. Então, todas as áreas da nossa vida é um ecossistema único. Então, não existe vida secular e vida sagrada. É tudo a mesma coisa. Deus não faz diferenciação. Tanto é que o significado da palavra trabalho no hebraico é avodá, que significa adoração. Então, quando Deus instituiu o trabalho, ele pensou: o seu trabalho será uma forma contínua de adoração. E através dele, o homem também me prestará culto. Então, quando a gente percebe ao longo do tempo e até os dias atuais, essa visão permanece porque nos faltou conectar a visão do jardim do nosso Criador, de que ele nos criou para trabalhar e adorá-lo ao mesmo tempo, de forma totalmente conectada. Então, é um risco muito grande quando a gente tenta pensar finanças através da nossa ótica secular e tentar enxergar o resto através da nossa vida sagrada. Não, isso não pode acontecer. E, biblicamente, também, no Evangelho, Jesus fala a respeito de sermos mordomos. Mordomos, servo bom e fiel, sobre o pouco te colocarei, sobre o pouco te colocarei, você foi fiel, sobre o muito também te colocarei. Então, Jesus, ele também nos chama para conectar. Trabalho, vida missionária, oração, é tudo a mesma coisa. Então, realmente, o convite na Fonte Conference é também que a gente entenda essa conexão entre todas as coisas, para que a gente possa ser uma bênção em qualquer lugar. Mesmo que a gente trabalhe em uma empresa que não seja cristã, ali também somos embaixadores de Cristo. Ali também devemos ser bons mordomos do que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu fico pensando também que um desafio que vocês devem enfrentar é em relação às pessoas, de repente, um pouco mais velhas, assim, que é um pouco mais segura, tem um pé um pouco mais no chão, tem medo de arriscar, tem medo de aplicar, tem medo de investir o seu dinheiro, né? Fala assim: ah, não, eu prefiro guardar lá na minha conta, na poupança, vai render mais. Tem um pouco de medo, né? A gente percebe que as pessoas com um pouco mais de idade
têm esse medo desse investimento. E os mais jovens não. Já estão aí com esse hábito, com essa rotina de investir, de aplicar o dinheiro, de fazer o dinheiro realmente render, né? Vocês sentem essa dificuldade quando vocês vão, de repente, apresentar essa proposta para as igrejas, principalmente para aquelas pessoas mais idosas, digamos assim, mais experientes, né? Sim, mais experientes. Sim, na verdade, de dois lados, por incrível que pareça. Porque o jovem sempre vai ter o pensamento de que eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma renda estável, então eu não posso contribuir, né? No Fonte a gente sempre traz, e se você doasse R$ 10, ganhasse 11 ao longo do tempo? Então R$ 10 faz sim diferença, gente. Se a gente fala de endowment, de finanças, e a gente não precisa começar pensando em grandes valores. Então, que é jovem, você pode sim, com uma bênção, e abençoando tantas pessoas através. Então, não pense que endowment é tanto dinheiro, você também pode ser uma bênção nesse. E também para os mais experientes, também essa dificuldade, porque é algo tão novo, né? É tão novo, na verdade, aqui no Brasil, nos estados e em outros locais já é bem estabelecido. E para as pessoas idosas existe ainda mais essa resistência. E diante do que a gente vê no Brasil, é um espaço tão inseguro para investir. A gente diz para você que quer investir, que quer começar, de que você tem um lugar seguro dentro de endowments, dentro de outros fundos de investimento cristãos também, para começar e começar a se desenvolver nessa área. Agora, Tainá, qual a importância de engajar a nova geração na construção de uma cultura generosa e principalmente aí com a visão de financiar o reino? Gente, isso para mim é o melhor tema, a melhor parte, porque ontem eu estava no Hot Seat do Instituto Tela, inclusive, se você é empresário, te convido a estar dentro do Instituto Tela Negócios e Missões, que tem desenvolvido a visão de negócios como missão, no Brasil, extremamente interessante. E lá eu estava conversando com um dos nossos mentores exatamente sobre isso. Como a gente tem visto exatamente agora, de 2025 a 2030, uma transição tão grande entre gerações. Então, ele que era geração X, ele está agora transicionando e daqui a 5 anos ele vai se aposentar. Enquanto a minha geração, eu tenho 23 anos, daqui a 20 anos eu estarei na posição, uma posição de liderança sênior. Então, a gente estava conversando sobre como essa transição tem que ser tão conectada. Falei para ele, eu disse, Dongley, a minha geração precisa aprender com a sua geração. E a sua geração precisa aprender com a minha geração. Então, eu acredito que esse espaço de endowment, que é algo tão novo no Brasil, e a gente está tão empolgado para desenvolver, é exatamente onde se conectar. Onde experiência pode se conectar com ousadia. Então, ele possui muita experiência por ser da geração X. E eu possuo ousadia de querer pensar sobre endowment, pensar isso a longo prazo. Então, é um convite extremamente interessante de que as gerações se conectem dentro dos espaços. Porque dentro de um projeto missionário, por exemplo, em 20 anos, o líder precisa transicionar para nova geração. Então, se você não está tão bem conectado à nova geração, quando ela chegar em um cargo de liderança, ela vai se sentir despreparada. Mas se você caminha com essa pessoa tal qual Paulo caminhou com Timóteo, essa transição vai ser muito mais leve, muito mais espontânea. Então, dentro de endowment, dentro do Fonte, esse é o nosso convite, para que a nova geração esteja com a geração mais experiente e aprendendo sobre finanças, porque nós precisamos aprender uns com os outros. E eu fico aqui pensando, Tainá, você é tão nova, né? 23 anos. Como é que foi aí o seu interesse por essa questão financeira? Você teve apoio da família? Desde pequenininha já era aquela menininha que guardava, tinha um cofrinho ali para guardar, tinha algum objetivo com esse dinheiro? Enfim, como é que foi? E até na questão social também, né? Como é que foi a sua motivação? Uhum. Então, isso é um testemunho interessante. Eu me converti mais ou menos com 15 anos, mas eu amava a África e eu não entendia por quê. Só depois que eu me converti, que eu entendi sobre isso, que eu fui dizer,
Senhor, realmente existe muita conexão aqui. O Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para amar o universo missionário, me chamou para atuar nessa área. E Deus foi montando esse quebra-cabeça ao longo da faculdade, ao longo do tempo, na verdade. Então, o interesse primário, ele não é nem sobre finanças necessariamente, porque eu sou super de humanas. Na verdade, o interesse é pelo reino de Deus, é pela obra missionária. Então, quando eu percebi que finanças, endowments, fundos de investimento eram uma enorme possibilidade de abençoar o missionário, eu abracei essa causa totalmente de forma aberta, porque eu entendi que era isso que faltava no universo missionário. Dentre tantas outras coisas, endowments seria uma forma direta de abençoar o universo missionário. Então, o interesse ele surgiu disso, surgiu de abençoar vidas, de amar pessoas e poder chegar naquele projeto missionário lá na África, lá em Guiné-Bissau, em lugares tão remotos, e chegar abençoando essas pessoas. Não somente com o meu coração, não somente com o meu tempo, mas também com recursos financeiros, que é onde eles mais carecem dessa necessidade. Queria que você compartilhasse com a gente alguma história onde todo esse conceito já foi aplicado, onde já surtiram efeitos. Compartilha conosco. Então, o universo missionário ele é tão conectado, né, que você roda e você acaba encontrando as mesmas pessoas. Eu estava contando para vocês a respeito do Instituto Tela, que é esse Instituto de Empresários Cristãos, Tela, né, com esse novo nome. Então, uma rede de empresários cristãos que tem desenvolvido negócios com missão. Lá dentro da rede Tela, há 3 anos atrás, a gente estava no nosso encontro nacional lá no Maquis. E aí me ligou uma pessoa, um homem, dizendo: ei, tu vai ter que colocar o meu slide dentro do Tela Talks, que era uma espécie de pitch de 20 minutos, as pessoas falando do seu negócio, do seu projeto missionário social. E essa pessoa era o pastor Evandro Beza, que atualmente é o presidente do Fonte Endowment. Então, naquele momento, no evento nacional do Instituto Tela, nós vimos o Fonte nascer. Então, já é uma história que agora, 2 anos depois, nós estamos fazendo a primeira Fonte Conference, agora que vai ser em Brasília, Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, já é um caso de que isso já surtiu efeito. 3 anos atrás, ele estava fazendo o seu pitch, falando a respeito de que ele tinha um sonho e queria desenvolver isso. Hoje, a gente já pode contemplar os grandes feitos do Senhor e ver a primeira Fonte Conference acontecendo em 3 cidades. Que incrível, hein, Tainá? Que incrível. E já conta pra gente, como é que vai ser essa conferência? Como é que vai ser para participar, né, nessas 3 cidades? Vai ter que fazer inscrição? Qual site? Valores? Enfim, fica à vontade para divulgar. Gente, a Fonte Conference aqui em São Paulo começa amanhã, 12 de junho, lá na Igreja Cristã da Filha Butantã. E as inscrições são totalmente gratuitas. Você pode acessar através do nosso Instagram, Fonte Conference, @fonteconference. Lá no nossa bio vai estar o link de inscrição, lá no inscrição. Ou através do nosso site, fonteendowment.com, endowment com W. Então, 12 de junho, aqui em São Paulo, nós vamos começar. Se você é de Brasília, 13 e 14 de junho, lá na Igreja Batista Capital, sexta e sábado. Os ingressos são pagos e eles estão já aceitando. Então, se você é de Brasília, corre para fazer a sua inscrição. É bem simbólico e vai ser uma bênção durante 2 dias lá na Igreja Batista Capital. E se você é do Rio, 16 de junho, em uma segunda-feira, a gente vai estar juntos lá no restaurante Pobre Juan. Então, você também pode fazer a sua inscrição, todos os 3, através da bio do nosso Instagram, @fonteendowment. E o tema de hoje foi Fonte Conference, financiando o futuro da missão cristã. A entrevista foi com Tainá Soares, que é bacharel em Relações Internacionais e Teologia. Tainá, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Eu que agradeço. Muito obrigada e espero que vocês possam estar conosco no evento. Com certeza. Um forte abraço, até mais.